Maio 8, 1 Reis 16. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Hanani, contra Baasa. Baasa era do reino de Israel, reino do norte. Porquanto te levantei do pó e te constituí príncipe sobre o meu povo de Israel, e tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar o meu povo Israel, irritando-me com seus pecados. Deus fica irritado com os nossos pecados, irritando-me com seus pecados. Eis que te exterminarei a ti, Baasa, e aos teus descendentes, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo aberto, as aves do céu o comerão. Ou seja, não seriam enterrados normalmente, não morreriam normalmente, como todo mundo. Quanto aos mais atos de Baasa e ao que fez e ao seu poder, porventura não está escrito no livro das histórias dos reis de Israel? Baasa descansou com seus pais, morreu, e foi sepultado em Tirsá, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Eu vou tentar mostrar aqui onde é Tirsá, que era a capital do reino de Israel, antes de Omri constituir Samaria, capital do reino de Israel. Olha aqui, mas agora consigo, não passa demais. Galileia, tá aqui, ó. Megiddo, tá aqui, Samaria. Eita ferro. Samaria. Aqui, Monte Ebal, Monte Gerizim, Monte das Bênçãos. Aqui, Tirsá, onde era a capital do reino do norte, antes de Samaria, que vai ser aqui, virar a capital, ok? Tirsá, Samaria. Vou mostrar também, ó, Tiro e Sidom. Tiro é lá em cima, ó. Tiro, quase na Síria. Tiro e Sidom, já é praticamente o território da Síria. Aqui, ó. Sidom e Tiro, lá em cima. Bom, o que aconteceu? Esse Tirsá era o local que servia como capital do reino do norte, antes de Samaria. Muito bem. Assim veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jeú, filho de Hanani, contra Baasa e contra a sua descendência. E isto por todo o mal que ele fizera perante o Senhor Adonai, irritando-o com as suas obras, para ser como a casa de Jeroboão. E também porque mataram a casa de Jeroboão. E tomou a força, né? Matou o filho de Jeroboão. Bom. No 26º ano de Asa, rei de Judá, reino do baixo, é complicado, mas a gente tem que entender. Asa aqui é reino do sul, lá de baixo, Judá. Elá, filho de Baasa, reino do norte, começou a reinar em Tirsá sobre Israel e reinou 2 anos. Zimri, seu servo, comandante de metade dos carros, conspirou contra ele. Os reis também passam situações difíceis, não é? Porque tem sempre alguém querendo matá-lo para tomar o lugar dele. Achava-se Elá em Tirsá, bebendo e embriagando-se em casa de Asa, seu mordomo em Tirsá. Entrou Zimri, que era servo dele, comandante da metade dos carros, e o feriu e o matou. No ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Aqui eu vou fazer uma paradinha só para falar sobre o álcool. O álcool, na Bíblia, tem várias situações em que o álcool causa a tragédia das pessoas. Em geral, Deus fala que o vinho é bom, que a pessoa se alegra, claro. É agradável você estar numa festa, tomar um pouco de vinho, todo mundo fica um pouquinho mais alegre, só que normalmente as pessoas passam do limite. Normalmente, é difícil não passar. E aí deixa de ser uma coisa agradável para se tornar uma coisa desagradável e trágica até, por as consequências. E eu, então,
separei aqui alguns detalhezinhos rapidamente, né? O álcool é a droga consentida que é culpado, o álcool, pela maioria dos acidentes de trânsito. Tem as estatísticas que eu não vou citar aqui, porque cada uma fala uma coisa, mas a maioria é causada por álcool. A pessoa bebeu. A pessoa, quando bebe, perde o reflexo, perde a autodefesa, porque o reflexo é uma coisa para se autodefender. Você perde o reflexo, você fica totalmente desequilibrado, não é? Então, no trânsito e em casa, abusos de esposas, abusos de filhas, maus tratos às crianças, tudo isso causado pelo álcool, que é uma droga liberada. Por isso que ela é tão prejudicial à nossa sociedade. Se a pessoa parar para pensar, em praticamente todos os homicídios, a não ser aquele que a pessoa está envolvida com uma paixão extrema, mas em geral é a raiva, é o ódio, a pessoa está movida pelo álcool. Ninguém vai matar um outro assim, careta, sem encher um pouquinho a cara, né? Sem se drogar. Então, homicídios, acidentes de trânsito, suicídios, não vou nem falar muito mais não, tá? O álcool é uma coisa tão horrível, é uma doença, é a terceira doença mais importante no país, nosso país. É muito grave. Por isso que a pessoa tem que pensar bem antes de se posicionar a favor da liberação da droga. Porque a liberação traz um consumo maior. E o consumo maior traz mais desgraça e mais tragédia para nós mesmos, para as nossas famílias. E, além disso, o Estado não tem condições de oferecer serviços médicos na mesma altura das necessidades. Hoje já não tem. No Rio de Janeiro não existe uma clínica hoje para tratar adolescente e criança drogada. Nenhuma. No município do Rio de Janeiro. Olha, o município do Rio de Janeiro é grande. Então, o Estado não está aparelhado para atender essa demanda. A pessoa tem que pensar em todas essas questões, sem falar no custo social disso tudo, que são famílias doentes que vão parar no NPS, no INSS, trabalhos que são perdidos, famílias que são jogadas na miséria, pessoas que vão para a rua, a maior causa das pessoas que estão na rua, elas estão por causa do alcoolismo, droga liberada. Se liberar as outras drogas, já viu, né, o que vai acontecer. Então, eu acho que a pessoa tem que fazer um raciocínio bem analisado, bem pensadinho, antes de se posicionar a favor da liberação da droga, para não ir no oba-oba. Oba-oba, vamos liberar, oba-oba. Não é? A pessoa tem que pensar direitinho as consequências disso na sua família, na sociedade. Não estou querendo fazer pregação aqui não, mas a verdade é essa. É só pegar um jornal, é só pegar qualquer estudo na internet que você vai ver. A causa da violência, uma das causas principais são as drogas. E a principal droga, porque é a mais consumida, é o álcool. Jovem e adolescente, eles se drogam, eles se embebedam nas casas, dentro de casa, nos postos, e depois sai por aí batendo em todo mundo. Cuidado, cuidado com esse negócio de liberação de droga. Bom, voltando aqui o que aconteceu? O rapazinho, o filho do rei, estava embriagando-se na casa do outro, né? Enchendo a cara. O outro foi lá e matou ele. Foi isso que aconteceu. Entrou Zinri e o feriu e o matou. Aqui, ó. 1 Reis 16:10. Tanto que começou a reinar, logo que se assentou no trono, feriu a todos os descendentes de Baasa, não lhe deixou nenhum do sexo masculino, conforme tinha dito o homem de Deus, nem dos parentes, nem de seus amigos. Assim exterminou Zinri a todos os descendentes de Baasa, segundo a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jeú. Por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, que cometeram, e pelos que fizeram Israel cometer, irritando ao Senhor Deus de Israel com seus ídolos.
Quanto aos mais atos de Elá e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro da história dos reis de Israel? Bom, no ano 27º de Asa, rei de Judá, reino do sul, reinou Zimri 7 dias. Esse cara que matou Elá só reinou 7 dias em Tirzá, capital de Samaria, capital do reino do norte. E o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. O povo que estava acampado ouviu dizer: Zimri conspirou contra o rei e o matou. Pelo que todo Israel, no mesmo dia, constituiu o rei sobre Israel a Omri, comandante do exército. Quer dizer, o povo ouviu falar que o cara tinha dado o golpe e nomeou o comandante do exército, Omri. Então esse Omri subiu, e todo Israel com ele, e sitiaram Tirzá. Vendo Zimri que a cidade era tomada, foi-se ao castelo da casa do rei e o queimou sobre si, morreu, suicidou. Que maravilha, que história. Morreu, matou, reinou 7 dias, depois suicidou, botou fogo no castelo. E morreu por causa dos seus pecados que cometera, fazendo o que era mal perante o Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no pecado que cometera, fazendo pecar Israel. Quanto aos mais atos de Zimri e a conspiração que fez, porventura não está escrito no livro da história dos reis de Israel? Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Eram 2 lutando pelo mesmo reino. Metade do povo seguia Tibni para o fazer rei e a outra metade seguia Omri, comandante do exército. Mas o povo que seguia Omri prevaleceu. Tibni morreu e passou a reinar Omri. No ano 31 de Asa, rei de Judá, um outro reino, Omri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tirzá reinou 6 anos. De Semer comprou ele o monte de Samaria por 2 talentos de prata e o fortificou. A cidade que edificou sobre o monte chamou-lhe Samaria, o nome oriundo de Semer, dono do monte. Então esse Omri transferiu a capital do reino do norte, do reino de Israel, para Samaria. Tirou de Tirzá, né? Tirzá e passou para Samaria. Fez Omri o que era mal perante o Senhor, fez pior do que todos quantos foram antes dele. Andou em todos os caminhos errados de Jeroboão, como também nos pecados com que este fizera pecar Israel, irritando o Senhor, Deus de Israel, com seus ídolos. Quanto aos mais atos de Omri, ao que fez e ao poder que manifestou, porventura não está no livro da história dos reis de Israel? Omri descansou com seus pais, morreu, e foi sepultado em Samaria. E Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Esse era o cão chupando manga, tal de Acabe, Ahab em hebraico. Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa. Asa continuava lá reinando, e os reis de Israel toda hora mudando. E reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Omri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Esse era terrível. Ele se casou com a mulher, a tal da Jezebel. Como se for a coisa disso ou menos andar nos pecados de Jeroboão, ele ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibão, rei dos Sidônios. E foi e serviu a Baal e o adorou. A Jezabel, ela era devota de Baal, que era o deus da fertilidade, ali naquela terra, né, na terra dela, deus da fertilidade, Baal. E o rei de Israel começou a adorar Baal também por causa da mulher. A mulher desviou o homem. Ele casou com a mulher do outro povo, ela desviou ele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificou em Samaria. Edificou uma casa para o Baal em Samaria, um templo. Também Acabe fez um poste ídolo, que era um acto deles lá, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel antes dele. Em seus dias, Iel Betelita edificou Jericó. Ah, bom, aqui vem outra história desse cara. Deus tinha feito uma maldição de que Jericó nunca mais seria edificada, depois daquela derrubada, né, no tempo de Josué. Agora esse aqui tentou edificar Jericó,
E morreu Lebirão, seu primogênito, quando ele pôs as portas, e morreu Segube, seu último, quando essa a palavra do Senhor, que falaram por intermédio de Josué, filho de Nun. Tinha dito que quem tentasse edificar aquela porta, aquela cidade, morreria. E foi o que aconteceu com esse aqui. Bom, então aqui termina esse capítulo 16.